É um privilégio ter a chance de conversar com vocês mais uma vez a respeito de um livro da Bíblia, nesta sequência do estudo devocional que estamos fazendo. Hoje vamos explorar juntos as riquezas da primeira carta de João. Este texto inspirado é um farol de luz em meio à escuridão do mundo e nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado do amor, da comunhão e da fidelidade a Deus. João, o discípulo amado de Jesus, nos presenteia com ensinamentos poderosos que têm o potencial de transformar nossa vida. Vamos mergulhar juntos nessa jornada espiritual e descobrir como a verdadeira comunhão com Deus nos guia na prática da justiça e do amor ao próximo. Vamos juntos explorar as preciosas verdades contidas em 1 João, logo depois da vinheta. Mas antes, peço que você deixe o seu like neste vídeo com esta mensagem. Que o Senhor nos ilumine nessa jornada. Vamos nessa! Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Nós teremos apenas esta mensagem para que possamos conversar a respeito de 1 João. Já deixo aqui o convite para você participar dessa conversa pelo espaço de comentários. Deixe ali o seu testemunho, suas observações sobre esta mensagem, claro, as suas perguntas também, para que possamos conversar. Então, logo permita o Senhor, eu vou responder exatamente com essa intenção, para que possamos conversar nesta mensagem a respeito de 1 João. O objetivo de João, ao escrever esta carta, era mostrar a heresia dos falsos mestres, observando os frutos deles, e confirmar a fé dos verdadeiros crentes também com observação dos frutos. Esses crentes viviam e anunciavam algo diferente do que aqueles falsos mestres ensinavam. Dentro disso, podemos destacar que João ressalta temas do amor, luz, conhecimento e vida em suas advertências contra a heresia. Esses elementos repetem-se por toda a carta, sendo o amor o assunto predominante. Para João, possuir amor é evidência clara que uma pessoa é cristã, e a falta de amor indica que a pessoa está nas trevas. O peso de uma tradição antiga é forte sobre João ter passado os seus últimos anos em Éfeso. Ele deve ter morrido de causas naturais em 99 d.C. Talvez depois de ter enviado esta primeira carta, ele resolveu ir para Éfeso, ou pode ter sido convidado pelos irmãos de lá. O tom dos escritos sugere que esse texto trata-se de um produto de um homem maduro, que passou por experiências espirituais profundas. Tudo isso aponta para uma data próxima ao final do século I, pouco antes de ir para Éfeso. Além disso, o caráter da heresia combatida na carta aponta para a mesma época, cerca de 90 d.C. Essa é a data aceita como a da primeira carta. Na verdade, acredita-se que as 3 cartas foram escritas entre 90 e 91 d.C. Pessoalmente, acredito que o Evangelho de João foi escrito por um dos muitos discípulos que acompanhavam Jesus, mas que não teve o seu nome revelado. Possivelmente entre alguém que também tenha acompanhado igualmente João o Batista. E o Evangelho seria uma forma de começar o registro do testemunho de João o Batista e completar esse testemunho, mesmo depois da morte dele, falando a respeito de Jesus. Quanto ao Apocalipse, eu penso que seria outro João, não o discípulo amado. Apesar de que tradições antigas tentam dizer que seria João o discípulo amado. Eu vejo uma forma muito diferente de escrever entre o Evangelho e o Apocalipse. E eu entendo então que são pessoas diferentes que escreveram esses textos. E entendo também que as cartas de João seriam, estas sim, do discípulo amado. E estas apresentam um estilo de escrita completamente diferente entre os outros textos, o Evangelho e o Apocalipse. Mas entre as cartas é possível identificar um autor comum. E esse, eu entendo, é João, o discípulo amado. De qualquer forma, mais importante que definir se temos uma ou mais pessoas com o mesmo nome que acabou escrevendo esses textos, é observar a mensagem que o Espírito Santo inspirou a partir de uma correspondência que tinha um destinatário específico em seu tempo, mas que fala muito mais que uma simples troca de conversa entre pessoas.
Sempre registro a possibilidade de estudo, porque são informações que podem ser encontradas em livros ou mensagens, mas igualmente registro que isso tem sua importância, é claro, mas é menos importante. O que realmente importa é a mensagem apresentada. Acredita-se que o público-alvo desta carta seja um grupo de fiéis que estavam na Ásia Menor, talvez na região onde hoje seria a Turquia. Mas como depois de escrever essa carta, João deve ter fixado residência em Éfeso, essa pode ser outra possibilidade de destinatário. Dessa forma, deixo o link para a mensagem a respeito de Efésios na descrição deste vídeo no YouTube. João declara ter escrito para dar a garantia de vida eterna àqueles que creem no nome do Filho de Deus. A incerteza de seus leitores sobre sua condição espiritual foi causada por um conflito muito desordenado com os mestres de uma falsa doutrina. João refere-se ao ensinamento desses falsos mestres como enganoso, observando os frutos dele, não julgando, e refere-se a eles como falsos mestres, mentirosos, anticristos. Eles estiveram antes com a igreja, mas tinham se afastado e tinham se levantado no mundo para propagar sua perigosa heresia. A heresia combatida aqui é um precursor do gnosticismo do segundo século, mas que já começava a fundamentar seu pensamento já no primeiro século. Eu recomendo que você busque informações a respeito dessa heresia do século II, gnosticismo, para entender mais a respeito do que João estava combatendo nessa carta. Esse conhecimento pode ajudar a adaptar para questões que acontecem nos nossos dias. A confissão deve ser algo que nos preocupa realmente, mas não porque vamos pecar muito, afinal nós somos chamados para evitar o mal e vamos fugir dessa prática, amém? Mas porque corremos o risco de errar até mesmo em coisas que nem tomamos conhecimento. Salmo 19:12 ou 139:24. Claro que só confessar o pecado não resolve. É necessário vivenciar a realidade do arrependimento e o consequente abandono do pecado. E no caso dos pecados que nos são ocultos, precisamos buscar no Senhor o entendimento de tal prática e, se ela ocorrer, precisamos buscar nele a revelação de qual é esse erro para que possamos abandonar também. Se você ainda não fez a sua inscrição no canal do Ministério Compartilhando, eu convido você a fazer isso logo. Ative também as notificações lá no sininho, pois assim o YouTube pode enviar algumas informações sobre novas mensagens que nós divulgarmos por aqui. Fazendo isso, você colabora com o maior desenvolvimento do nosso canal. Faz com que o YouTube nos olhe com mais carinho e acabe nos divulgando entre as primeiras opções quando alguém fizer uma pesquisa de um conteúdo como o que nós temos por aqui. Com a sua ajuda, com a sua inscrição, com a sua curtida, comentário e compartilhando essa mensagem, essa ajuda é muito grande para que nós possamos alcançar mais pessoas para levarmos essa mensagem à frente. João afirma que Deus é a luz e a comunhão com Ele faz com que as pessoas caminhem em verdadeira comunhão com os outros crentes. A comunhão com Deus e com os irmãos permite que as pessoas reconheçam através da unção de Deus a falsa doutrina e o espírito do anticristo. A comunhão com Deus exige que se caminhe na luz e se obedeça aos mandamentos de Deus. O que caminha na luz pratica a justiça, é justo, assim como Ele é justo. Enquanto qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. O amor ao Pai e o amor ao mundo são completamente incompatíveis. E nenhuma pessoa nascida de Cristo tem o hábito de praticar o pecado com naturalidade. Cristo é a antítese do pecado e Ele se manifestou para lavar os pecados. Eu entendo que nós precisamos, como João recomenda, conhecer o que é pregado e anunciado. Não importa que pareça fazer sentido.
É preciso ter coerência com a Bíblia como um todo, e não apenas com um texto isoladamente. É preciso mostrar a ligação histórica com a pregação, com o que temos agora como texto histórico e instrutivo na Bíblia, para que possa, com a direção e confirmação do Espírito Santo, ser aceito, pregado e vivido. A grande aparência de bênçãos não legitima necessariamente que o Senhor esteja por trás de todas as coisas. Que possamos conhecer e provar o que vem mesmo do Senhor. Que possamos conhecer e ter a direção do Espírito para entender o que realmente vem do Senhor e o que é apenas aparência de coisa boa. O desafio de João começou com uma instrução de Jesus e segue o mesmo para nós. Avaliar os frutos. Que o Senhor nos capacite e nos abençoe. Forte abraço. Até mais, permitindo o Senhor.